Olá, essa é a avaliação de vídeo do Grupo 1 da disciplina de Educação Física Corpo e Diversidade, onde iremos analisar o filme As Sufragistas. O filme As Sufragistas retrata a luta das mulheres britânicas pelo direito ao voto no início do século XX. A história conta a vida de uma operária que trabalha em uma lavanderia. Ela se envolve gradualmente no movimento sufragista ao perceber as injustiças enfrentadas pelas mulheres no trabalho na sociedade. No filme, o movimento recorre a protestos pacíficos, greves de fome e atos de desobediência civil quando percebe que os métodos tradicionais não trazem resultados. Maud enfrenta grandes sacrifícios pessoais, incluindo a perda do emprego, o afastamento do filho, além da perseguição pela polícia. Bom, agora depois de toda essa pequena introdução e apresentação do enredo do filme, agora iremos passar para o contexto histórico em que o filme se situa. O filme acontece no Reino Unido, no final do século XIX e início do século XX, tendo grandes eventos como a Revolução Industrial, trazendo grandes mudanças, incluindo a inserção das mulheres no mercado de trabalho, e, porém, muitas delas, ainda crianças, eram submetidas a longas e exaustivas jornadas de trabalho, e na maioria das vezes em condições precárias. Algumas dessas mulheres ou trabalhavam em fábricas de tecido ou em lavanderias. E algumas dessas ideias do movimento sufragista foram inspiradas por alguns movimentos, incluindo o Iluminismo e revoluções liberais, assim como a Revolução Francesa. Movimentos estes que propagavam as ideias de igualdade e direitos individuais, mesmo que no seu início essas ideias tenham sido aplicadas somente aos homens. Este evento viria a ser caracterizado como a primeira onda do feminismo, tendo início no final do século XIX, início do século XX, que foi um período onde as mulheres eram excluídas da esfera política e cabendo aos homens decidirem o destino da nação. E foi esta onda que posteriormente culminou na conquista gradual do voto feminino em diferentes países. Com o intuito de ilustrar a dinâmica social da época, principalmente nas relações de gênero, que é o foco do longa, o filme utiliza cenas que abordam temas de assédio sexual, moral, subserviência feminina, não se tratando das mulheres sufragistas no caso, entre outros fatores que compõem o imaginário social daquele período em relação às mulheres, ditando o que era permitido culturalmente e o que era indevido. Nesse sentido, os conceitos de darwinismo social, que tentam explicar por que alguns indivíduos seriam mais aptos que outros, e o biodeterminismo, que vai apontar como o comportamento humano é influenciado por fatores exclusivamente biológicos, ignorando fatores ambientais e empíricos, são temas centrais para a compreensão da obra. Além disso, o filme ainda traz as noções de representação e identidade através de toda a luta das sufragistas pelo direito de voto, que possibilitaria o reconhecimento e ocupação dessas mulheres em cargos do governo, além de construir uma sociedade mais justa para as mulheres. Como diria uma das protagonistas do filme, não queremos ser fora da lei, queremos fazer as leis. No geral, o filme dialoga com esses conceitos através de cenas bem marcantes e repulsivas, tentando ilustrar o comportamento machista da época, onde os homens acreditavam serem donos não somente de seus próprios corpos, mas também os das mulheres. Por fim, eu vou comentar se o movimento sufragista ainda segue sendo necessário nos dias de hoje. O movimento sufragista, que lutou pelo direito ao voto das mulheres no passado, já alcançou seu principal objetivo na maioria dos países. No entanto, a luta por representação política igualitária e contra barreiras estruturais que ainda dificultam a participação feminina na política permanece relevante. Mesmo com direito ao voto, mulheres ainda são minoria em parlamentos e cargos executivos em vários países. Além disso, vale ressaltar que, apesar do direito ao voto das mulheres ser quase universal, ainda há alguns países e territórios onde as mulheres enfrentam restrições totais ou parciais ao voto ou à candidatura política, como, por exemplo, o Vaticano e o Afeganistão, que negam explicitamente o direito ao voto das mulheres até hoje. Outros países permitem o voto feminino, mas impedem a participação plena devido às leis ou normas culturais religiosas. Esse é o caso da Arábia Saudita, em que as mulheres podem votar, porém necessitam da permissão de um guardião masculino para certos atos civis. Então, em conclusão, apesar do direito ao voto feminino já estar consolidado na maioria das democracias, a luta por representação igualitária e contra as desigualdades persistentes ainda é essencial.
E, portanto, movimentos que ampliam a participação das mulheres na política seguem sendo fundamentais.